Salmo 71. Salmo 71. Acompanhe com atenção a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Por tua justiça livra-me e resgata-me. Inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha, um lugar de habitação para ir, que sempre tu ordenas para me salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me descartes na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me abandones, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o abandonou. Perseguiu e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus e lembrarei da tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me abandones, pois, ó Deus, até a minha velhice e cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus, que fizeste de modo magnificente. Deus, quem é semelhante a ti, que me tens feito ver muitas angústias e males? Tu retornarás e me restaurarás ainda a vida, e dos abismos da terra tu retornarás e me tirarás. Aumenta a minha grandeza e conforta-me novamente. Eu também te louvarei com a lira, celebrarei a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, nós lemos a tua palavra e agora faremos considerações acerca dessa leitura e desse estudo e queremos ouvir a tua voz, Senhor, à medida em que esta voz humana é falada. Senhor Deus, nós precisamos ouvi-lo. Fala conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Um pequeno rascunho, vocês já viram que a tradução é sempre um negócio louco, muito louco. E um pequeno rascunho. Esse é um salmo que tem muita coisa mesclada. Presente, passado e futuro estão mesclados, mas existem marcas maiores, especialmente verbais, em que situam as coisas. Então, essa foi uma das ferramentas usadas. Então, basicamente os versos de 1 a 6, eu vejo o salmista falando acerca do passado. Nos versos de 7 a 13,
eu percebo mais o salmista falando do presente. E os versos de 14 até o final, 24, eu vejo o salmista considerando mais o futuro. Então, presente, passado e futuro serão considerados aqui à medida em que nós vemos os problemas pelos quais ele passa desde a infância. Então, nós veremos também uma outra tríade, que é problemas que acontecem sempre, solidão que acontece e sensação de inutilidade. E é no cruzamento dessas duas regiões, essa sensação de inutilidade, de solidão e de problemas recorrentes, junto com o presente, passado e futuro, que virou o que vai ser aqui. Se o Salmo não parecer com isso, a culpa é minha, mas ele devia parecer com isso, tá bom? Então, fecha o rascunho e lá vamos nós. Vocês viram que o título dado para esse Salmo foi Respeita a Minha História. Eu gostei de umas camisetas que eu vi por aí, e eu vi que tem algumas até que são marca registrada mesmo. Tem gente que está vendendo boné com isso aí, tem gente que está usando politicamente, mas seja lá o que for, eu gostei da frase. E não vão confundir, né, que o título do sermão passado também era eleição. A bandeira está hasteada e é Cristo. Então, cuidado. O título é esse, Respeita a Minha História, e agora a gente vai ler a história, tá bom? Aliás, Policarpo poderia ter usado essa frase, respeita a minha história. Quem foi Policarpo? Policarpo, parece nome de fruta, não parece? Sempre que eu falo Policarpo, eu lembro de fruta, sei lá, sacolão. Policarpo, ele viveu entre os anos 69 e 155 da nossa era. É provável que ele tenha conhecido o apóstolo João. Não é emocionante isso? Saber de uns caras que provavelmente conheceram uns apóstolos. Ele era bispo de Esmirna, juntamente com Clemente de Roma e Inácio de Antioquia. E eles foram conhecidos como os pais apostólicos, embora esse título tenha sido bem tardio, lá por volta do século 17, é que começaram a falar desses tais pais apostólicos. E queriam apenas dizer com isso que eles eram pastores que, na era imediatamente seguinte aos apóstolos, provavelmente foram discípulos diretos destes. Não é emocionante? Saber que pelo menos essa tríade aqui se encontrou com os apóstolos. E Esmirna, uma região na Turquia. Se tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá. É um lugar perto de Éfeso. Não é muito longe não, se quiser dá para ir a cavalo. Lá naquela época em Esmirna, o Império Romano, ele não respeitava a história dos outros não. Os políticos, a polícia, os formadores de opinião e a população, todos suspeitavam dos cristãos na época de Policarpo. Os cristãos, eles eram estranhos e eram chamados de ateus. Por quê? Porque o Estado tem uma religião, afinal. Os tais cristãos, eles não ofereciam sacrifícios públicos de Roma, eles não participavam das festas pagãs, eles não confessavam que César era Senhor e não acendiam incenso para ele. Ateus? Esses cristãos? Ou seja, era exatamente isso que eles eram para toda a população. E Policarpo também. Policarpo é preso por essas acusações que esses problemas que nós vemos aqui, por não fazer nenhuma dessas coisas. Policarpo, um senhor idoso, foi levado até o procônsul. E ele perguntou, você é Policarpo? Sim, sou. E o procônsul fala assim, Policarpo, olha a sua idade. Pensa na sua idade. Pensa o quanto que você fez até aqui. Eu vou respeitar a sua história. Pensa o quanto que você já andou até aqui. O que custa, Policarpo, você só jurar por César? Mudar o seu modo de pensar e falar abaixo os ateus, os cristãos. E o chefe da polícia insistia. Policarpo, só entre nós aqui. Jura e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo e a gente acaba com isso. E a famosa resposta de Policarpo é, eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei, o rei que me salvou?
Essa é a famosa resposta de Policarpo. Em lugar de exigir respeito, respeita a minha história, seu policial. O que ele fez? Ele testemunhou da salvação que o alcançara. Ele contou uma mini história. Ele não pediu nem para respeitar a dele. Ele pediu para que fosse conhecida uma história. O bem-aventurado Policarpo foi preso por Herodes. Ele foi queimado. Preso por Herodes, sob o pontificado de Filipe de Trália e do procônsul Estácio Quadrato. Mas, sob o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, havia alguém reinando sobre todos esses. O nosso Salmo 71, mostra como certas realidades no passado, no presente e no futuro convergem para o louvor a Deus. É isso que nós vamos ver, de como que certas realidades no passado, no presente e no futuro convergem para o louvor a Deus. E aí nós temos algumas realidades aqui. A primeira que eu já havia mencionado é a realidade da fraqueza. O salmista expressa isso, a realidade da fraqueza. Ele começa já o verso 1, buscando refúgio em Deus e pedindo para não ser envergonhado. Ele percebe que já não contribui como antes, e expressa o seu temor, ele é gente como a gente. Será que o meu valor para Deus diminuiu também? Será que à medida que eu envelheço, o meu valor vai diminuindo? Como as pessoas me fazem crer de que o meu valor é menor. É fácil concluir isso quando você vai ficando idoso. Aliás, eu acho que foi por isso que me deram esse salmo. Foi isso, Emília? Ficaram lá conversando entre eles, aí falaram assim, Tarcísio, vem cá, você vai pegar o 71. É fácil concluir isso quando você está ficando idoso. O cansaço sempre presente. Sempre alguém dá um jeito de lembrar de que você já não é tão jovenzinho para fazer essas coisas. Sempre vai ter alguém para dizer isso. Você vai pentear esse cabelo assim, olha a sua idade. Você vai colocar essa roupa, olha a sua idade. Você vai subir nessa árvore, olha essa sua idade. Vocês não sobem árvore aos 60? Deviam. Eu tenho que pensar duas vezes, à medida que você envelhece, quando eu falar eu, não são exatamente eu, tá? Eu estou me incluindo assim por gentileza, mas vamos lá. Eu tenho que pensar duas vezes se eu posso me abaixar para pegar um objeto que caiu. Eu tenho que pensar duas vezes, e quando eu penso a segunda vez, eu já não lembro o que eu vou pegar. A gente está envelhecendo. Isso significa que a sensação de inutilidade só aumenta. Vocês são novos, vocês podem rir. Mas a minha alegria é saber que amanhã, se vocês chegarem, ainda tem isso, se vocês chegarem, vocês vão passar por isso. Como se não bastasse, o salmista vai escrevendo, ele tem inimigos. E inimigos que ficam lembrando de desprezá-lo. Os inimigos, eles estão certos de que eles vão poder capitalizar sobre a fraqueza dele. E olha que a gente pensa bobagem nessa hora. Deus, o Senhor bem podia me levar. Tem uns mais velhos, mais assim, dramáticos, né? O Senhor bem podia me levar, pois eu não sirvo para mais nada. Ou então, uma quase irritação, fala assim, o Senhor não está me levando, ou o Senhor não me quer perto do Senhor? É a máxima sensação de inutilidade. É que Deus não te levou porque Ele não quer você lá. E as pessoas daqui também não te querem. Gente, estão rindo, mas envelhecer não é fácil. Vocês riem porque talvez conheçam algum asilo e que pode levar alguém para lá quando for necessário. Embora levar para um asilo não há problema nenhum se for necessário. Mas sabe de uma coisa? A sensação de inutilidade e de fraqueza, ela não se restringe à idade. Podem ser estudantes tentando tirar nota na escola. Podem ser as pessoas que começaram no emprego e ainda não entenderam bem o que fazer. E chegam a um certo ponto e falam assim, como eu não entendi nada do que eu devo fazer, eu devo ser muito inútil.
Podem ser pais moídos de estresse e de fadiga. Pode ser começar o primeiro emprego e o cansaço é tão forte com o ritmo de trabalho que a gente fica pensando, eu sou muito Nutella, acho que eu sou muito inútil mesmo. Podem ser jovens torcedores, frustrados, porque a sua equipe do coração está tão fraca quanto você. E os inimigos fazem cada vez mais piadas com você. Todos podemos tomar emprestada a oração do salmista do verso 9. Senhor, não me descarte. Quando me faltarem as forças, não me abandone. E não para aí. Podem ser igrejas pequenas, acerca das quais nunca ninguém ouviu falar. E é claro, se você não ouviu falar, ela não existe. É pelo menos a sensação das pessoas que acham que estão numa igreja pequena. Se questionando se Deus os valoriza a despeito da sua falta de sucesso. Não possuem Instagram, não possuem muitos recursos financeiros, nem muita gente. Igrejas assim, seus pastores, costumam pensar desse jeito. O pressuposto por trás dessas preocupações é que o nosso valor para Deus está no nosso desempenho. Como se ser pequeno fosse um problema. E como se não fosse a fidelidade a solução, a alegria no Senhor. A Bíblia, em todo lugar, afirma que a nossa aceitação repousa sobre a graça redentora de Deus. O salmista está idoso e rememorando essa graça. E nós podemos fazer isso também. O profeta Isaías, um dia, animando o povo acerca dessa graça, ele disse assim no capítulo 44, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto vocês são meus servos. Eu formei vocês, vocês são meus servos, Israel. Eu não vou me esquecer de vocês. Eu desfaço as transgressões de vocês como se fosse a névoa, e os pecados de vocês como a nuvem. Voltem para mim, porque eu remi vocês. Alegrem-se, porque o Senhor fez isso. Exultem, profundezas da terra. Retumbai de júbilo, montes, bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu o seu povo. É aqui que é a nossa base. Mas além da fraqueza, existe uma outra realidade que assombrava o salmista. Não era só a fraqueza física, porque na fraqueza física, você não sabe nem sequer brigar com seu filho. Vai que você tem um ataque do coração, dá um negócio, dá um piripaque, dá uma dor muscular qualquer. Fraqueza não é o único problema. Havia uma outra realidade para o salmista, a realidade da solidão. À medida que o salmista envelheceu, havia cada vez menos pessoas para ajudá-lo a carregar os fardos da velhice. Os mais velhos veem isso. Ainda mais se doenças incapacitantes chegarem. E como dissemos, nem precisa ser mais velho para isso. Doenças crônicas fazem desanimar. Nós percebemos que, especialmente quem está com doença crônica, percebe que o mundo vai numa velocidade. Eu sempre fico sem graça de passar por alguém que está subindo uma escada bem devagarzinho, e você vai lá, pimpão. Quer dizer, aproveita a sua fase, enquanto você sobe a escada assim. Porque vai chegar um dia que a velocidade muda. E as pessoas com doenças crônicas desanimam. A vida ao redor de todo mundo segue. O passo deles é mais largo. Só estou atrapalhando. A gente pensa bobagem, não é? Nós pensamos bobagens também quando vemos as pessoas falarem. Ela vai mais devagar mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu volto mais tarde, tá bom? Eu volto mais. Você já sentiu que eu volto mais tarde, é que eu não acompanho o ritmo. Ou então, eu passo depois para dar uma olhadinha. Fala assim, tem que ser depois mesmo, porque na velocidade que vai aqui. Às vezes a única companhia é uma pessoa contratada que não sai do celular e já cansou de ouvir as suas histórias.
solidão. Salmista, envelhecendo, tantos companheiros que da sua época que já morreram, e os mais jovens que parecem não ter paciência mais de ouvir as lutas. E às vezes a sensação é essa, de que não sobrou ninguém, exceto Deus. Os inimigos acham que até mesmo Deus não está ajudando, e às vezes, até nós achamos isso. Os inimigos falam como no verso 11, Deus o abandonou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não há mais ninguém por ele. Muitos dos mais velhos, como o salmista, sentem o peso da solidão, com poucos ao redor para lembrar os velhos tempos, ou entender os que já passaram. Por incrível que pareça, pessoas mais jovens também se sentem assim. A perda do senso de valor vem com força, sempre que as suas forças são diminuídas. Até crianças. Eu conheço crianças que quando pegam uma gripe daquela forte e ficam fracas, sem apetite, falam, acho que eu não sirvo para mais nada, eu vou morrer. Você reconhece que é um exagero, mas é a sensação da pessoa. Adultos sentem a mesma coisa. A perda de forças muda a percepção de dignidade. E muita gente nessa fase passa a suspeitar que ninguém as valoriza mais, porque não estão mais em plena capacidade de produzir. Então, além dessa sensação de inutilidade e essa percepção de solidão, nós temos mais. Nós temos a realidade de problemas persistentes. Eu não sei se eu fiquei animado ou desanimado com o Salmo 71. Cada vez que eu lia na semana, eu falava assim, agora estou animado, Senhor. Não, hoje eu fiquei desanimado. Especialmente por causa desse ponto. Falei, Deus, desde o ventre até a hora de morrer, Ele está relatando problemas persistentes. Falei assim, acho que vou baixar minhas expectativas, né? Mundo quebrado. Estou querendo o quê? Disney? O tempo inteiro? A velhice ainda se depara com problemas com os quais luta-se desde a infância. Os problemas existem, os inimigos estão presentes e não se sentem as forças necessárias para o combate. Por todo o Salmo 71 você vê problemas que pertencem a diversas fases da vida de uma pessoa. É muito possível, o Salmo não diz, mas é muito possível pela linguagem, pela construção e pela posição no segundo livro, que ele seja um livro de Davi. E ele sempre esteve lidando, como o verso 4 diz, com pessoas cruéis. Seus adversários estavam sempre o difamando e conspirando contra ele, como os versos 10 e 11 mostram. E sempre havia problemas e calamidades, nas quais ele sempre orava para ser restaurado, como mostra o verso 20. O Salmo está permeado de problemas. O salmista poderia vencer a todos, mas se sabe, no mundo de verdade, não funciona assim. Não funciona assim. Agora, a similaridade com as nossas lutas de longa duração, elas são imensas e isso me anima. Cada vez que eu olhava para isso de novo, eu falava assim, que bom Deus, que é tão parecido com as nossas lutas de longa duração. Você nem precisa ter sido rei como Davi. Na verdade, se você quiser pensar melhor, você é um ser humano. Estou considerando que vocês aqui são humanos, tá? Eu sei que tem gente que se esforça para não ser, mas vamos considerar, pela média, que vocês são humanos. E vocês parecem para mim humanos. Então, vamos considerar assim. Isso significa que se nós somos humanos, nós estamos em alta posição na criação do Senhor. Lembra do Salmo 8? Se vocês são humanos, nós já estamos, alta posição na criação de Deus. Além disso, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um sacerdote real. Aí já dá dá para colocar uma capinha, um negocinho, sacerdote real. Ou seja, os problemas de realeza
são seus problemas. Os problemas de sacerdócio são seus problemas. Quando você, então, estiver lendo as Escrituras e perceber problemas que os sacerdotes passam, é com você. Se você percebe problemas com os reis, é com você. E aí, então, a gente fica incluído nisso. Você e eu lidamos com esses problemas sempre. Ameaças à paz e à alegria. Vocês, criação especial de Deus, realeza dele. Mas há nesse mundo quebrado demônios que querem atacar o seu rei, o nosso rei, que é Deus. Mas eles não têm coragem de fazer isso, nem disposição. E o que eles fazem? Atacam as criaturas de Deus, que somos nós. Além dos demônios, há pessoas que têm se oposto a Deus e que ajudam nesse processo de atacar aqueles que são representantes de Deus. Então, há pessoas também que, como Jesus disse naquele momento para Pedro, arreda Satanás, que em um determinado momento fazem o trabalho do inimigo. Fala assim, não diga isso. Isso é o que o inimigo faria. Qualquer um de nós pode entrar nessa trilha. Aí você fala assim, quer dizer que a gente pode ser demônio? Fala assim, não estou falando de transformação, vocês estão vendo filme demais. Mas qualquer um de nós pode se enveredar por um caminho que desagrada a Deus de tal modo que se parece mais com aqueles que querem viver nas trevas o tempo inteiro. Como o salmista, nós podemos ter problemas na família que existem desde que você se entende por gente. Você vai falar assim, essa é minha tia? Desde que eu sou criança que eu vejo isso aí. E você já está com, sei lá, veja, põe a sua idade aí na balança. Mas são problemas que você pode até estar desconsiderando já, mas eles abatem o espírito, eles cansam a alma. Algumas outras pessoas lutam com problemas médicos toda a sua vida. Outros enfrentam problemas raciais de todo tipo por séculos e milênios. Outros ainda enfrentam perseguição religiosa, que não dá mostras de haver trégua. Empresários e empregados lutam o tempo todo para fazer as contas do mês fechar. É o tempo inteiro, a vida toda. Médicos passam boa parte de sua vida lutando com agendas insanas de trabalho e ajustando seus sonhos de ganhos. O seu bisavô, provavelmente, o seu avô, seu pai e agora você trabalham muito mais do que 8 horas por dia. E isso parece não ter fim. Um dia você acreditou que se trabalhasse duro bastante, os problemas passariam. Até você trabalhar duro bastante. E os problemas, você abre a janela, eles estão lá. Você envelhece, falando assim, agora eu vou aposentar, vou ficar em paz. Eu não sei quem pensa isso. Quem pensa isso não lê a Bíblia. Não tem paz. A única paz possível é aquela que Cristo comprou para nós. Mas se você bobear um pouquinho, o desassossego é na primeira esquina. É na primeira esquina. À medida que o salmista refletiu sobre esses assuntos, ele percebeu uma coisa muito importante. Você lê o Salmo, você vê essas coisas, mas ele percebeu que não era o problema da sua fraqueza, não era o seu isolamento, a sua solidão, ou esses problemas de longa duração, afinal, ele os tem enfrentado toda a vida. Eles nem novos eram. O que você vai ver no Salmo 71 é que não é nada disso que apavora o salmista. O assunto com o qual ele lutava era a ameaça que esses problemas colocavam a sua habilidade de viver em louvor ao seu Deus, a alegria de louvar o seu Deus. A preocupação dele é que essas situações poderiam causar algum estrago na sua habilidade de louvar a Deus e ser grato a Ele. Isso é que o apavorava. Derek Thomas escreveu assim:
O pensamento de que a velhice possa lhe roubar o espírito de gratidão apavora o salmista. A sua oração é para que isso não aconteça. Então nós reconhecemos problemas com sensação de inutilidade, solidão e problemas crônicos e recorrentes. Mas Deus guarda a gente para que em meio a tudo isso a gente consiga enxergar o que deve, que é o último ponto, a realidade da força em Deus. Então nós vimos a realidade da fraqueza, da inutilidade, nós vimos a realidade da solidão, nós vimos a realidade dos problemas recorrentes, mas aqui vai a realidade da força em Deus. O salmista aponta que o primeiro passo para preservar uma vida que não agradece, não louva, está repleta de autocomiseração, é olhar para trás, para as lições de toda uma vida confiando em Deus. E é aqui que vai entrar o nosso passado, presente e futuro. Porque nesse movimento no Salmo, essas coisas estão lá, os problemas, mas o que ele faz? Faz o movimento do passado primeiro. Ele olha para trás e vê toda uma vida confiando em Deus. O escritor James Boyce lembrou bem dizendo assim: os problemas da velhice são vários, mas uma grande vantagem é ter tido uma longa experiência na presença de Deus. É claro, quando a gente é novo, a gente fala assim: Deus, mas eu não queria experiência não. Eu só queria louvar o Senhor assim, sem ter que passar por nada. Eu aprendo só ouvindo, não tem problema. É o que a gente sempre imagina. E é o que os filhos sempre dirão: pai, não dá castigo não, eu já entendi. Ok. Quer tentar? Veja o que vai dar, depois me conta. Tenta só falar assim: tá bom, não vou dar castigo. Então você entendeu, não é? Que bom, não vai mais fazer? Quer dizer, essa já é a pergunta do pecado, né? Você induz ao pecado, não vai mais fazer. Acho que toda criança honesta devia falar assim: pai, mãe, não fala assim não. Você está me induzindo ao erro, está me induzindo a pecar, porque eu vou dizer não, e aí já estarei pecando, porque é muito provável que eu faça de novo. E a gente devia só responder: com a ajuda de Deus, eu vou procurar não fazer isso. Então, pais, dá uma mudadinha na pergunta que vai ajudar bastante. O salmista sabia que Deus é rocha de refúgio. Isso está no passado por quê? Está no começo do Salmo, porque quando você chama alguém de rocha de refúgio, é alguém que você está acostumado a correr para lá, a se esconder nele, a estar com ele. Ele é sua fortaleza e esperança. Você já passou por outros problemas antes e correu para ele. Então ele olha para trás e fala assim: quantas vezes? Deus, quantas vezes? Os problemas vieram e eu corri para o Senhor. O Senhor era a minha fortaleza, a minha rocha. O salmista sabia que Deus é rocha de refúgio, fortaleza e esperança, os versos 3 e 5. E Deus tem sido cuidadoso com ele desde a sua juventude. Pode ser que tenhamos envelhecido e fiquemos somente com a memória daqueles dias de força e de impetuosidade. Pode ser. Mas uma velhice madura, anota aí agora, hein? Uma velhice madura vai se lembrar que foi a força do Senhor que fez aquilo lá no passado. Se você se confundiu e achou que foi o seu braço, que aquela conquista foi só sua, ela só foi possível porque Deus conquistou para você poder conquistar. Então, uma velhice madura se lembra que foi a força do Senhor que me capacitou no passado. E o Deus que o habilitou antes é o mesmo Deus que o habilita agora, quando te faltam as forças. Deus não mudou. Ele é o mesmo, a lição é a mesma. Deus somente é a nossa fonte de força e salvação. Tenha eu força ou esteja em fraqueza. Esteja rodeado de muita gente ou em solidão. Tenha problemas recorrentes ou não os tenha. Deus somente é a nossa fonte de força e salvação. O salmista ele retrocede ao ventre de sua mãe e reconhece que, assim como uma mãe sustenta seu filhinho, Deus sempre sustentou o seu povo. Sempre.
Sabe o que muda ao se apropriar da realidade de que a força do Senhor sempre esteve presente? Muda no seguinte. Por exemplo, nós sofremos perdas no geral. Alguns demoram mais para ver perdas, mas alguns veem desde cedo. Algumas perdas são mais doídas do que outras. A perda de pais ou amigos, gente que conhecia a gente bem demais. E aí você pode achar que é um amigo da família, pode ser que seja seu pai, sua mãe, um primo, mas gente que te conhecia bem demais, que cuidava de você bem demais. E a perda traz um gosto amargo, como se não houvesse mais ninguém nesse mundo que nos conhecesse tão bem. Pensa que sensação de desamparo. Não tem mais ninguém nessa terra que me conheça tão bem. Parece que as mãos que nos sustentavam, o abraço aqui e acolá, as palavras de incentivo, tudo foi para o túmulo, para o além-mundo. Mas sabe de uma coisa? A dor da perda ela é grande. Mas era Deus segurando as suas mãos por meio dos seus pais. Era Deus abraçando você por meio de outros braços. Era Deus orientando com palavras, aquelas palavras que eram usadas em nome dele. Agora, na velhice, o salmista medita e percebe que Deus quer que nós olhemos para ele como aquele que me conhece melhor, cujas mãos seguraram você desde o primeiro respirar fora do ventre, e cujo amor fiel tem sido fonte de força e esperança até agora. Ao ler o que o salmista descreve, é porque eu preciso fazer essa transferência. Na verdade, que bom que podem ter havido pais assim, amigos assim, parentes assim, mas foi sempre a mão de Deus por intermédio das mãos de alguém, o abraço de Deus por intermédio do abraço de alguém. Por isso é que idosos ou pessoas mais novas com problemas incapacitantes precisam lutar para louvar e bendizer o Deus que tem cuidado de você desde as primeiras horas de vida. Vejam um salmista, ou Paulo, ou Pedro, ou João, ou Ana, ou Simeão, ou Policarpo. Eles foram idosos que viram o que muita gente não vê. Gente, que cena insana, não é? Você está lá com um bebezinho, vai apresentar no templo, vem um velhinho, olha para ele e fala assim, chegou a salvação de Israel. Fala assim, tira a mão dele agora, né? Qualquer mãe fala assim, larga o menino, o que é isso? É cigano, alguma coisa? Está falando o que diferente aí? Então, uma cena muito estranha, mas só alguém que está vendo o que não estava claro para todo mundo. Essa é a visão do Evangelho, de você conseguir enxergar o que muita gente não vê. Mas a realidade da força em Deus não olha só para o passado, olha também para o presente. O salmista, no verso 7, ele estava sendo considerado como um portento. Portento é um sinal. Geralmente é um sinal bom, ou pode ser um sinal mau. Nós estudamos Jó, não foi? Olhar para Jó, Jó era um portento do julgamento de Deus. Olha que coisa impressionante está acontecendo na vida desse homem. E aquelas pessoas diziam, deve ter aprontado alguma para passar por isso. Então ele acabava sendo um sinal. No caso do salmista, e se ele era o rei mesmo, o rei, se ele era Davi mesmo, ao que tudo indica que era, você imagina sair de um cara com estilingue em punho, derrotando um gigante e falando umas coisas para ele. Você está pensando que é o que aqui? Né? Juventude, nada como juventude. Mais velho seria assim, ô gigante, vamos conversar, vamos parar com isso, a situação não está boa, né? Pode ficar ruim para você e para mim, né? Vamos pensar na vergonha nacional, etc, etc. Mas agora ele está velho e doente, e as pessoas muito provavelmente olham para um velho, lembram como ele era,
e como ele está agora. Fala, agora é a nossa vez. Ele era o cara, não era? Reizinho do coração de Deus. É a minha vez. Era como no caso de Jó que eu comentei. Os seus inimigos deviam concluir a mesma coisa. Deus deve estar punindo você e te exibindo como um portento, um sinal da sua justiça. E sabe de uma coisa? De algum modo, Deus estava mesmo. E essa é a parte mais difícil do Evangelho. O salmista, nesse sentido, prefigurou o seu maior descendente, Jesus Cristo. Porque quando o bebê Jesus foi apresentado no templo, o idoso Simeão disse a Maria: esse menino está destinado para a ruína e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Ser um alvo de contradição é você olhar para alguém e concluir: punido por Deus, como ele foi na cruz. Punido por Deus. Ah, é rei? Toma aqui uma coroa de espinhos. Ah, é rei? Rei dos judeus, escreve uma placa aí. Ah, é rei? Desce daí, não salvou tanta gente? Salva-te a ti mesmo. Alvo de contradição. Punido por Deus? Sim. E salvo por Deus. É que nós não estamos acostumados a ver a salvação de Deus numa cena como essa. E não estaríamos sequer considerando que alguém receberia benefícios, mesmo passando pelas cenas que o salmista passou, ou que você está passando. É mais fácil a gente concluir que Deus esqueceu de mim, eu não devo ter nenhum valor, eu estou sozinho, eu estou com esse problema recorrente, Deus não se importa comigo. E se você estiver lendo ao contrário? É exatamente porque Ele se importa com você, que você vai passar por tudo que for necessário para Ele fazer de você o melhor você, que você não teria coragem de fazer. Você não cortaria na sua carne. Você não faria o que é necessário. Mas Deus faz. Ele vai fazer o melhor você. Ele já está fazendo isso em Cristo. E até que Ele venha, Ele vai continuar a fazer. Então não fica olhando a vida dos outros, se tem quem anda mais rápido ou mais devagar. Se concentra só em falar assim: Deus, eu não sei, nem entra no caminho dos amigos de Jó. Naquela dia, eu devo ter feito alguma coisa, devo ter feito algo de muito errado. Falei, sim, você fez algo de muito errado, você existe. Vamos facilitar as coisas? Esse é o algo de mais errado que você já fez. Você apareceu na terra. Apareceu na terra culpado. Fim de papo. Então, não tenta aumentar esse problema onde não existe. Nós não sabemos os porquês. Eu não sei porque seu Joaquim, às vezes, passa a vida inteira sem ter um problema de saúde e, de repente, morre aos 98 anos. Eu não sei. E eu não sei porque que o senhor Tadeu, trabalhando numa fazenda, com 34 anos, toma uma cabeçada de um boi e é prensado na cerca. E morre. Eu não sei. Eu só sei que enquanto estiver em mim, eu preciso olhar para isso aqui, ler o Salmo 71 e ver que sensação de inutilidade pode nos ocorrer, sensação de solidão pode nos ocorrer, problemas recorrentes podem agravar a minha alma. Mas quer saber? Eu vou continuar olhando para o passado, para o que Deus fez. Eu vou olhar para o presente, para o que Deus está fazendo. Porque Ele continua sendo Deus, estando no controle para tudo. Isso significa que desde a infância até a velhice, os que vivem pela fé e que sabem que podem sofrer com o seu Salvador, para as outras pessoas parece uma grande tolice. Você vai sofrer com o seu Salvador? Eu queria que fosse de outro jeito, mas não estou vendo saída aqui não. Se está designado isso para mim, vamos lá. Mas assim, eu guardo uma área de oração, reclamação, falo: Deus, está esquisito isso aqui, está doendo, eu gostaria de não ter. Fala, sinceridade, põe uma área lá para isso. Mas você não me deixe de considerar como o salmista está considerando.
de olhar o passado, olhar o presente e falar assim: Deus é meu forte refúgio. Porque você não passa isso sozinho. Você às vezes reclama algumas coisas para Deus como se só você estivesse vendo isso, só você estivesse sentindo isso, e como se Ele não estivesse com você nisso. Ele está conosco. Ele foi morto numa cruz, porque cada detalhe do que nós passamos foi colocado nele. E por isso Ele é forte o bastante para estar conosco no meio disso tudo e nos erguer. Mas o salmista não só olhou para o passado ou o presente, ele olha para o futuro a partir do verso 14. O salmista mostra que tudo que continua a acontecer, tudo que ele passa, só aumenta a sua esperança. É diferente, não é? Se você entra no processo de autocomiseração e dó de si mesmo, não. Tudo que está acontecendo e continua a acontecer, aumenta a sua esperança. Se Deus ainda não levou o salmista nessa situação, é porque ainda há trabalho para fazer. Ainda há o trabalho do testemunho da fidelidade e do poder de Deus. Veja especialmente o verso 16. Irei na força do Senhor Deus e lembrarei a tua justiça, a tua somente. Idosos e sofredores crônicos servem como encorajadores da fé. Eu não queria sofrer nenhum nada crônico, não queria. Mas se eu for escolhido para passar por isso, eu gostaria muito que outros fossem encorajados, porque Deus é o mesmo Deus encorajador. Idosos e sofredores crônicos não possuem mais a energia e a força para colaborar com tantas coisas simples até na nossa comunidade local. Imagina a tristeza que causa. Gente, eu até queria ajudar com as cadeiras, mas minhas costas... Não tem um velhinho que não fala de costas aqui. Ou seja, todos estão reclamando das costas, estão velhinhos. Então, alguns mais novos aí, abre o olho. A velhice está vindo, a galope. Mas dá tristeza não ter mais força para colaborar nas coisas mais simples da comunidade local. Mas saiba de uma coisa, idosos e sofredores crônicos. À medida que vocês interagem com jovens que estão lutando, vocês podem trazer palavras encorajadoras sobre confiar em Deus. Você está sofrendo há tanto tempo, não aprendeu nadinha? De olhar para o passado, o seu presente, as esperanças do futuro que são anunciadas para você, sempre você não tem uma palavra encorajadora para os mais jovens? Certeza que sim. Vocês são os fracos poderosos, são aqueles que ajudam cristãos mais novos e cristãos até com grande força a continuarem com as suas bússolas apontadas para o novo céu e a nova terra. Essa é uma das belezas quando há culto público, da gente dar aquela mirada assim de olhos e ver as diferenças de geração e falar assim, os mais novos, os mais velhos. Se tivesse um espelho aqui, eu olhava também. Falar assim, estamos aqui, né? Adorando esse nosso Senhor, porque Ele é a nossa força. Nós podemos recontar coisas que outros viram. Quando a gente fala da Escritura, nós estamos recontando o testemunho da Escritura. Mas vocês também podem contar coisas suas. Meninos, eu vi. Foi isso? De manhã? Meninos, eu vi. Eu estava para escorregar, mas o Senhor Deus chamou a minha atenção através de uma pregação, ou um amigo que leu um trecho da palavra de Deus, e me colocou no caminho de novo. Meninos, foi comigo. Os melhores anunciadores do Evangelho deveriam ser os mais velhos. Pelo menos essa é a expectativa do verso 18. Não me abandones, ó Deus, até a minha velhice e cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Olha o pedido dele. Deus, não me abandona. Eu tenho coisa para contar. E eu quero declarar às outras gerações. Eu quero fazer isso, Senhor. O salmista então nos ensina, jovens, a nos beneficiarmos do testemunho dos mais velhos.
Por isso, semeadores, nós temos insistido em programações intergeracionais. A nossa igreja tem um monte de programação que é assim, tem várias faixas etárias. Não deixem de fazer uso mais intencional disto, porque senão fica só a pose para foto. Pose para foto não ajuda muito. Mas nós começarmos a conversar uns com os outros, conversem com os mais novos conversem com os mais velhos. Quando eu falar mais velhos, não precisa pensar só em cabeça branca. Eu vou usar aqui nenhuma frase de Calvino. Calvino tinha uma frase, uma das cartas que ele escreveu, que ele falava assim: todo mundo é rico de alguém, todo mundo é velho de alguém, e todo mundo é novo de alguém. Aproveitem essa oportunidade para conversar entre gerações. Vai ser muito bom, muito bom. Aliás, nós precisamos de fato ser mais intencionais nisso. Especialmente, nós vamos caprichar mais nisso, liderança, não vamos? Nós vamos caprichar mais nisso, acolhendo mais novos para trabalhar juntos, e assim ter a oportunidade de compartilhar acerca do poder de Deus, de como é que Ele trata a sua igreja. Porque às vezes os mais novos veem, é que nem viver em casa em que os filhos sujam a roupa, e de repente, ele abre o olho, está no armário. Gente, que mágica é essa? O que aconteceu aqui? Eu comi, sujei um monte de coisa, e de repente, a louça está no armário. Que estranho. Não é assim que funciona. E também na igreja não é. Nós podemos ver muitas coisas que chateiam a gente na hora que a gente está aqui vendo esse lapidar de Deus. Mas à medida que nós andarmos uns com os outros, a gente vai poder dizer assim: olha, isso é assim mesmo. É assim mesmo, não é certo, mas acontece. É raro, mas acontece muito. Mas sabe como é que faz com relação a isso? A gente é mais amoroso, a gente procura incorporar, a gente continua sendo hospitaleiro, sabe? Você vai dizendo como é que você resolve com o Evangelho. Pais, façam isso com seus filhos. Seus filhos viram uma briga em casa, mas não viram como é que foi resolvido. A briga foi pública, mas a solução foi particular. Os filhos ficam sem saber. Eles precisam saber como é que foi resolvido. Até para saber se vocês não estão numa grande farsa, fingindo que resolveu e não resolveu. Resolveu? Vocês vão contar como é que foi resolvido. Eles precisam saber como é que o Evangelho os ajudou nisso, a não ser que vocês resolvem essas coisas sem Evangelho. Aí você tem que contar também. Aí já conta, fala para o pastor, marca uma reunião com o conselho, e a gente vai conversar mais sobre isso. Gente, olha os versos 19 e 20, como é que eles se conectam de forma estranha e bela. Ele diz assim, o salmista: a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus, que fizeste de modo magnificente. Quem é semelhante a ti, que me tens feito ver muitas angústias e males? Eu jamais teria feito uma frase dessa logo depois dessa pergunta. Quem é semelhante a ti, Senhor, que fez o besouro, que fez as flores maravilhosas, que criou os cheiros gostosos, e até os ruins, para a gente poder escapar deles. Mas não isso. Quem é semelhante a ti, Senhor, que me tens feito ver muitas amarguras e males? Mas depois vem a certeza, porque ele está olhando para o futuro, lembram? Quem é Deus maravilhoso como o nosso Deus? Que nos fez ver agonias e males, mas está conosco em meio a estas coisas, e vai nos tirar de lá. Passado, presente, Ele vai nos tirar de lá. É verdade. Deus deixou o salmista perder muito da sua grandeza quando ele envelheceu. Mas o salmista, ele se lembra da fidelidade de Deus, do seu poder, o que faz com que ele veja de fato qual é a sua real grandeza. Quando Deus tira a nossa grandeza, o nosso nome em alguma coisa, Ele quer que você preste atenção no que é de fato a sua grandeza, onde está de fato o seu nome. Ela repousa adiante. A nossa grandeza não está aqui. Mas essa deveria ser a expectativa de todo cristão, jovem ou velho, seja qual for a tristeza ou sofrimento de agora. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Estou citando a Escritura, Paulo escrevendo aos Coríntios, acima de toda comparação.
Porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas naquelas que nós não vemos. Mas engraçado que aquelas que nós não vemos, eles veem. Foi isso que Simeão viu, foi isso que Policarpo viu, foi isso que Pedro viu. Isso lembra uma resposta de uma senhora à pergunta: como é que você está se sentindo acerca do seu câncer e da proximidade da morte? Não se espantem não, que essas conversas existem, elas precisam existir. E a mulher respondeu assim: as dores, elas trazem muito desconforto, mas, por estranho que pareça, eu estou um bocado empolgada. É uma resposta que você fica assim, glória a Deus, cara. Eu estou um bocado empolgada. Ela está vendo uma realidade que não é esta. Que não é esta. Você já imaginou, só por exercício poético, você já imaginou como é que se sentem as sementes lançadas ao solo? Gente, sementes têm glória. Tem até quadros com sementes, não tem? Quadros maravilhosos com sementes. Quadros com diferentes sementes. As sementes são lindas, mas dá uma pensada nela lançada ao solo. Elas vão se desfazendo, elas vão rachando, elas vão perdendo a sua forma maravilhosa e, finalmente, nas mãos do Criador, elas se tornam plantas e árvores incríveis. Eu entendo a resposta dessa senhora. Ela estava vendo as coisas sendo desfeitas, mas o Criador está fazendo alguma coisa, e ela conseguiu ver. Os versos 22 a 24 encerram o olhar para frente, retornando ao presente e ao passado. O salmista vai dizer que ele cantava, ele vai dizer que ele canta, e ele vai dizer que ele cantará ao Deus que cuida da nossa história. Respeita a minha história. Isso fala de um passado sem Deus, vivido no braço e no sofrimento. Respeita a minha história fala de um presente sem Deus, vivido no braço e no sofrimento. E respeita a minha história nada sabe do futuro, pois pode somente imaginar que será melhor. O salmista tem mais do que isso para a gente. Ele próprio é o portento, apontando para um outro rei que viria, que é o grande portento. E na sua feiura não havia nele beleza ou forma atraente, nada que nos agradasse. Que na sua feiura e sofrimento, nesse agasto de ser punido por Deus, ali estava a nossa salvação. E se nada mais esse salmo lembrar, eu espero que ele te lembre desse portento, que nós precisamos tanto para ajustar o nosso passado, o nosso olhar para ele. Como é que a gente olha para o passado, para o presente e para o futuro? É dentro dessas expectativas aqui, que mesmo passando por sensação de inutilidade, de solidão ou de problemas recorrentes, eu sei que eu vou ser tentado com essas coisas, mas no meio disso tudo, Deus não me abandona. Deus não me abandona. Ele disse isso. Ponto. Vamos cantar?